Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, em um período em que se fala muito das mudanças no que se refere ao número de pontuação na CNH para aplicar-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é muito propício essa publicação de matéria pelo portal G1 em que diz: suspensão de CNH pode deixar de ser aplicada por acúmulo de pontos. Isso é o título que a publicação do portal G1 da Globo traz, e por isso mesmo nós vamos tentar aqui explicar melhor o que foi tratado nessa matéria. Veja, de acordo com decisão divulgada pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, uma das penalidades, deixa eu tirar essa parte aqui para vocês visualizar melhor aí na tela do seu dispositivo. Veja, assim acho que ficou melhor. O CONTRAN, como eu ia dizendo, uma das penalidades de trânsito mais rígidas, né? Depois da suspensão, nós sabemos que só existe a cassação da CNH, pode ser revista, né? Aqui mais uma vez, ficar bonitinho aqui, pode ser revista e passar a ser aplicada tendo por base um limite maior de pontos. Em resumo, para não ser prolixo, né, aumentará a quantidade de pontos, inclusive com pretensão, com aval, com a sinalização do presidente da República. O presidente atual, ele é muito afeito a que se aumente o número de pontos, atualmente de 20, né? O acúmulo de pontos para se instaurar o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, 20 pontos. O governo, ele anui, ele é adepto da ideia de se aumentar esse número de pontos para só então poder se instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Como bem sinaliza a matéria nessa parte aqui, acumular 20 pontos ou mais decorrentes de infrações cometidas em um período de 12 meses leva, né? Deixa eu ir tirando isso aqui para ficar bonitinho para vocês aí. Leva o condutor a perder, né? Até eu vou corrigir nos erros ortográficos aqui, a perder o direito de dirigir por suspensão. Ou seja, cometeu 20 pontos em um período de 12 meses, instaura-se o processo de suspensão do direito de dirigir, para corrigirmos aqui os erros da reportagem, para só então aplicar a penalidade de suspensão de dirigir, melhor dizendo. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele propôs, conforme uma publicação sua no Diário Oficial da União, no dia 1º de março, pela decisão número 1 de 28 de fevereiro agora de 2019, revisar o número máximo de pontos para só então instaurar-se o processo de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, a revisão da pontuação, ela altera de 20 pontos atuais para 40 pontos, e aí seria a quantidade necessária para só então instaurar-se o processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Além do aumento de limite de pontos na CNH para só então instaurar-se o processo de suspensão da CNH, o parecer publicado na decisão propõe também que infrações, aquelas que não representem risco de acidentes para o trânsito, deixe também de acrescentar pontos à CNH. Prevê ainda a simplificação do processo de suspensão, né? É bom que se esclareça que essas condições mencionadas para que mude aí a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir com aumento de pontos encontra-se atualmente em fases de estudo, né? Foi encaminhado para estudo e só então é que isso passará a valer. É bom que se esclareça desde logo. Como disse no início, a suspensão do direito de dirigir é uma das penalidades mais rígidas aplicadas aos condutores no Brasil atualmente. Mais rígida que a suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade temporária, veja, o próprio nome nos sinaliza isso, suspende e depois o motorista volta a ter o seu direito de dirigir, evidentemente após passar por um curso de reciclagem para só então ter o seu direito de dirigir restituído.
Em que pese a reportagem falar aqui da suspensão automática da CNH, nós temos duas incongruências. Primeiro, que não existe a suspensão automática e não é da CNH. Você continua com a sua inscrição lá na CNH normal, você continua tendo a CNH, ela só é entregue, mas depois vai ser restituída. O que acontece, na verdade, é a suspensão do direito de dirigir e em momento nenhum ela pode ser automática. Veja, existe dois tipos de suspensão do direito de dirigir previsto lá na resolução 723 do CONTRAN. Uma é por acúmulo de pontos. Atualmente, toda vez que você acumula 20 pontos, instaura-se o processo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, e aquela, como eles dizem aqui, ao cometer algumas infrações específicas classificadas no Código de Trânsito Brasileiro como estando entre as que mais comprometam a segurança, e aí, segundo eles, são aqui as chamadas autossuspensivas. Está errado o termo, não é autossuspensiva nos dois casos. Por exemplo, quando você comete uma infração que por si só já preveja a instauração do processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, na realidade, essa tal de suspensão automática, ela não existe. Como se trata de uma matéria jornalística, nós fazemos aqui as nossas considerações. Eles tratam aqui vagamente da defesa, tá? E por isso nós vamos esclarecer. Veja, ao ser notificado nos dois casos, tanto para aquela de suspensão por uma única infração, aquela suspensão que por si só já prevê a instauração do processo para aplicar a penalidade de suspensão de dirigir, podemos utilizar aqui como exemplo dirigir sob o efeito de álcool. Essa infração por si só, artigo 65, né? Os dois 65 normal e 65A, eles prevê que se cometer aquelas infrações lá do Código de Trânsito, será instaurado automaticamente o processo para aplicar a penalidade de suspensão, não é que seja automático. Nos dois casos, ao ser notificado que foi instaurado, tanto por ponto como por cometimento de infração específica, você deve apresentar primeiro a defesa prévia. A propósito, deixa eu entrar aqui no meu acervo de recurso contra a imposição da penalidade de multa, contra a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir e contra o processo administrativo para imposição da penalidade de cassação da CNH. Eu vou entrar aqui no meu acervo de recursos, já pronto, e vou ver se eu consigo achar uma para vocês para essa... Pronto, digitei aqui em cima defesa prévia, então essa será a defesa que você utilizará quando for notificado. Você vai apresentar uma defesa prévia, aqui em cima está o órgão para quem você irá encaminhar esta defesa e o formato dela é isso aqui. Veja o título: apresentar defesa prévia com os embasamentos. Opa, tudo certinho, tá vendo? Deixa eu grifar aqui para você. Aqui, isso. Para você ver aí onde eu estou na tela do seu dispositivo. Então essa é a defesa prévia, né? Que você vai fazer com os embasamentos jurídicos e tal. E aí vai descendo até, tá vendo? Nesse caso aqui é uma por recusar-se a ser submetido ao teste, exame clínico, enfim, lá do artigo 65A. Veja, está elaborado, está pronto, isso aqui faz parte de um acervo que eu disponibilizo, o link está aí na descrição desse vídeo para você comprar, tá? Isso daqui, e ele vai até o final. Então isto é uma defesa prévia, é o que a reportagem está falando. Inclusive esse é para a suspensão do direito de dirigir. Veja, deixa eu grifar aqui para você acompanhar aí. Isso, assim fica bonitinho aqui. Tá vendo? Para suspensão do direito de dirigir, deixa eu ir para o final para a gente mostrar outro recurso para você. E aí, feito isso, né? Feita essa defesa prévia, você faz os pedidos bonitinho. Após a defesa prévia, suponha que você tenha perdido, eles indefira, negue a sua defesa, você vai apresentar um recurso. Vejam que a reportagem diz que se você perder, você poderá recorrer administrativamente em primeira instância, sem tecer quaisquer comentários sobre o que vem a ser primeira instância. Na verdade, primeira instância no direito de trânsito está se referindo à AJARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tem aqui no nosso acervo? Tem. Vamos escolher um modelo aqui para a AJARE. Vamos escolher esse aqui, por exemplo. Será que esse é para suspensão? Se não for, só para vocês entenderem aí como funciona. Deixa eu aumentar aqui para aparecer bonito aí na tela do seu dispositivo aqui, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais, né? Então veja, o mesmo formato, aqui vai o endereçamento, tá? A identificação do cliente. Aqui você coloca mais ou menos uma ementa do que aconteceu. E veja, aqui você muda, interpor recurso administrativo para quem? Para a AJARE.
Os fundamentos estão aqui na resolução 182, que foi alterada por outra resolução agora mais recente, né, que disciplina o processo para a imposição da penalidade de suspensão e cassação. Ela foi alterada recentemente, mas nessa época que foi interposto esse recurso, utilizava-se isso dali. Faz a exposição dos fatos e tudo bem, ok? Agora, suponha que você perda também em primeira instância. Vamos recorrer em segunda instância. A segunda instância no direito administrativo de trânsito é para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Vamos escolher aqui um modelo para recorrer ao CETRAN. Ilustríssimo senhor, nesse caso aqui é secretário-diretor do Departamento de Trânsito e Transporte, né? Salvo engano, isso aqui é lá do DF. E aqui nós fazemos igualmente uma ementa, né? Faz parte dos meus recursos. E você faz a sua qualificação e faz o quê? Interpõe o recurso administrativo ao CETRAN contra uma decisão que já foi exarada por 2 órgãos anteriores. E aqui você faz todas aquelas saudações ao egrégio Conselho Estadual de Trânsito e tal. E aí vai do mesmo jeito até chegar lá no campo dos pedidos. Todos esses recursos fazem parte do meu acervo de recursos. Aqui são as provas carreadas, tá vendo, pessoal? A importância de você argumentar que a via nesse caso era sentido único, não é igual o agente de trânsito está falando que era sentido de mão dupla, que era via de mão dupla. E aqui são provas que a gente insere, encarta no recurso para anular mesmo o processo, para quebrar as pernas da administração pública, deixar o agente de trânsito envergonhado, deixar o órgão de trânsito sem saída, não tem para onde sair a não ser conceder o julgamento favorável a deferir o nosso pedido. Esses são os recursos, são mais ou menos nesse sentido todos os recursos que nós dispomos aqui, são recursos já utilizados em casos reais em que obtivemos sucesso para os nossos clientes. No final você arremata aqui com um capítulo dos pedidos e aí você pede tudo que o direito lhe agasalha, tudo que o direito lhe assegura e no final você coloca data, termos em que pede deferimento, local, data e assina. Tudo bem? Só depois desse procedimento é que aí sim pode-se aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou da cassação da CNH. Só depois de esgotar todos os procedimentos é que pode ser aplicada a penalidade. Enquanto isso, você continua tranquilo com o seu direito de dirigir tranquilamente, com a sua CNH, sem que ninguém possa fazer nada, enquanto não esgotar todas as possibilidades de defesa. Tudo bem? O link para adquirir aquele acervo de modelos de recursos está na descrição desse vídeo. Você vai adquirir, aguarde um pouquinho que eu vou receber o seu e-mail e eu vou te mandar um link por e-mail. Se você adquirir agora no mês 5 até o mês 6, até o final do mês 6, eu vou te mandar um bônus surpresa. Forte abraço para você, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.